Águas do Rio São Francisco devem chegar ainda este ano ao Ceará. As obras da transposição já estão na etapa final. Nessa edição você vai ver também como foram as comemorações pelo Dia da Consciência Negra em Fortaleza. Entre as ações, teve a posse do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial. A gente mostra também uma ótima oportunidade para estudantes que querem morar em Fortaleza e não têm condições de pagar por uma moradia. Estão sendo ofertadas 16 vagas e as inscrições seguem até o dia 23 de novembro. No esporte, o Ceará empatou com o Fluminense em 0-0. O resultado manteve as duas equipes ainda com chance de rebaixamento a 3 jogos do fim da competição. E você vai ver os detalhes do encontro que vai levar a arte às ruas da capital. O Festival Popular de Teatro de Fortaleza reúne 15 grupos em diversos pontos da cidade. O Jornal da TVC desta terça-feira, 20 de novembro, está começando. Olá, boa noite. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. É uma oportunidade de refletir sobre os direitos desta parcela da população que há anos luta contra o preconceito racial e pela igualdade. Para marcar a data, foi promovida uma programação especial lá no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Malu Domingos veio de Guiné-Bissau, na África, para estudar no Brasil. Aqui ele encontrou oportunidades, mas também se deparou com o preconceito racial. Existe preconceito sim no Brasil, principalmente a gente sente quando entramos no mercado. Um africano entrando no mercado com pasta ou mochila na costa, ele é desconfiado, porque pode roubar qualquer coisa, enquanto uma pessoa de cor ou branco, ele entra sem tirar qualquer pasta, mas não é visto como uma pessoa que vai roubar. Esse é um dos preconceitos que sentem para nós. Foi para debater situações como essa que estudantes participaram hoje de uma roda de conversas no Centro Cultural Bom Jardim. O evento fez parte das comemorações pelo Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado nesta terça-feira. Elissânia faz parte de um grupo que nasceu justamente com a proposta de mostrar, por meio do teatro, formas de resistência. Essa data, dia 20, é uma data extremamente especial, nesse intuito de ser uma pauta de que a gente vai reincidir, dizer novamente que os negros estão aqui todos os dias, que a gente luta, que a gente sofre, que a gente faz cultura, que somos criativos, originais. Hoje é o Dia da Consciência Negra, mas aqui no Centro Cultural Bom Jardim tem atividade durante todo esse mês com o projeto Novembro de Todas as Cores. O objetivo é discutir e também lutar contra o preconceito. Para além de uma perspectiva de discutir apenas um dia de consciência negra, a gente passar um mês todo mobilizando atividades que vão pautar a diversidade de formas que a gente pode lidar com essas questões que são importantíssimas para a gente, né? Porque a gente lida com o racismo como algo que é estruturante, né? Que ele estrutura a sociedade brasileira. Se ele está estruturando a sociedade brasileira, não é só o negro que precisa discutir o racismo. O racismo precisa ser discutido e pautado e questionado e combatido por toda uma sociedade. A batalha contra o preconceito parece não ter fim, mas cada um aqui segue lutando pela igualdade de direitos. Espero que o preconceito vai terminar no Brasil, quando nós todos achamos que é muito melhor começarmos a combater isso nas escolas, principalmente no ensino básico. Também como parte das comemorações pelo Dia da Consciência Negra, o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Ceará impulsou novos integrantes. A cerimônia aconteceu no Palácio da Abolição, sede do governo cearense. O papel do Conselho é garantir a implementação de políticas públicas para assegurar as condições de igualdade à população negra, indígena, quilombola, cigana e povos de terreiro. O grupo foi criado em 2016 e é composto por representantes do governo e da sociedade civil. A Casa do Estudante, que acolhe jovens que vêm viver em Fortaleza e não têm condições de pagar por uma moradia, está com inscrições abertas para ocupar 16 vagas para o primeiro semestre do ano que vem. O processo pode ser feito pela internet ou pelos correios via Sedex até o próximo dia 23 de novembro.
Jaine é de Tabuleiro do Norte e há um ano reside na Casa do Estudante em Fortaleza. Ela ingressou na casa quando ainda era pré-universitária e recebeu boas recomendações de amigos. Porque aqui a gente tem sala de estudo, sala de informática, biblioteca. Isso faz com que a gente possa estudar uma boa quantidade de horas por dia, porque a gente tem moradia gratuita. Então a gente não é obrigada a trabalhar, entendeu? A gente pode focar nos estudos. A casa conta em sua estrutura física com um refeitório, biblioteca, quadra esportiva, auditório, sala de aula e 64 dormitórios. Cada quarto é para 2 pessoas, é dividido as femininas, os quartos femininos e os masculinos, na qual 2 pessoas residem, de diferentes culturas, de diferentes municípios, mas que se tornam família. Atualmente, 108 estudantes vindos do interior do estado e de outras cidades do país moram na casa. E aqui eles não têm nenhum tipo de despesa, seja com pagamento de aluguel, água ou luz. E a única contribuição exigida é que cada um contribua com as tarefas domésticas para a manutenção do espaço. Os interessados já podem se candidatar a uma das 16 vagas disponíveis até o dia 23 de novembro. São 5 vagas para mulheres e 11 vagas para homens, para pré-universitários e secundaristas. Secundaristas é quem cursa até o 2º ano do ensino médio. Para universitário, quem já está prestes a entrar na faculdade. As inscrições podem ser feitas pela internet ou pelos correios via Sedex. O endereço lá da Casa do Estudante é Rua Nogueiracioli, número 440, no centro de Fortaleza. Todos esses detalhes estão no portal casadoestudante.org.br. A seguir, a gente fala sobre a campanha Quita Fácil da Caixa Econômica, que vai facilitar a renegociação de dívidas. E o encontro que debateu a gravidez na adolescência aqui na capital. Jornal volta já. O governador Camilo Santana visitou hoje o canteiro de obras do Cinturão das Águas em Jati, no Cariri Cearense, que vai receber ainda este ano as águas do Rio São Francisco. A comitiva oficial que está acompanhando a conclusão dos trabalhos visitou pela manhã parte da etapa final da obra lá no estado de Pernambuco. A comitiva sobrevoou o último trecho de intervenções da transposição do Rio São Francisco em Salgueiro, no estado do Pernambuco, que faz divisa com o Ceará. Acompanhado pelo ministro da Integração Nacional, Pado Andrade, e pelo presidente do Congresso, senador Eunício Oliveira, o governador Camilo Santana garantiu que as águas do Velho Chico vão se integrar em breve ao Cinturão das Águas, tornando esta obra a maior do setor hídrico do Brasil. A expectativa é que ainda esse ano a gente possa liberar as águas com destino à barragem de Jati, lá no Ceará, e consequentemente da barragem do Jati, usando o Cinturão das Águas, levar água para o Castanhão e garantir uma segurança hídrica para o estado do Ceará. A Caixa Econômica Federal vai antecipar o horário de funcionamento de pelo menos 7 agências na capital para negociar contratos em débito. A ação faz parte da campanha Quita Fácil, que segue até sexta-feira agora. O repórter Ítalo Lima tem as informações. Olá, nessa campanha é possível conseguir descontos de até 90% em pagamentos à vista. E quem vai falar sobre essa campanha é o George Grass, que é superintendente regional da Caixa. George, em primeiro lugar, explica pra gente como é que está sendo realizada essa campanha pela Caixa. A Caixa está com uma grande campanha para quitação de dívidas em atraso, chamado Quita Fácil. Essa campanha é para todo cliente que tenha dívidas em aberto, ou seja, créditos atrasados há mais de um ano, há mais de 360 dias, desde que esses créditos não tenham garantia real. Então, por exemplo, todo crédito pessoal, todo atraso de cartão de crédito, todos os empréstimos de pessoa jurídica que não tenham garantia real podem ser alvo dessa campanha. Então, essa campanha trabalha descontos de até 90%. Os descontos giram, em média, em torno de 80%. Então, a pessoa se dirige a qualquer agência da Caixa e ela será atendida verificando se ela tem débitos em aberto nessas condições, e esses descontos já serão ofertados no ato, para pagamento à vista. Já que o desconto é extremamente significativo, então somente aceitamos a quitação à vista. Nós teremos agências da Caixa em cada uma das regiões da cidade de Fortaleza, abrindo com 1 hora de antecipação. Ou seja, de 9 às 10 horas, nós teremos 7 agências emblemáticas da Caixa, abrindo especificamente para o atendimento
a esses clientes que queiram quitar suas dívidas com esses descontos excepcionais. Qual é a expectativa da Caixa em relação a essa campanha? A expectativa nossa é de que a gente tenha a maior quantidade possível de clientes reabilitando a sua condição de voltar a ter crédito. Ou seja, quitando suas dívidas, tirando as negativações de seus nomes em SPC, Serasa e todos os cadastros negativados, né, para que eles possam vir a assumir novos compromissos a prazo, ou seja, novos crediários, novos compromissos que eles possam consumir novamente, parcelando novas dívidas. Okay, Jorge, muito obrigado pelas informações. Ítalo Lima para o Jornal da TVC. A gente fala agora de saúde. Este mês é de alerta para os cuidados com a saúde do homem, como parte da campanha Novembro Azul. O objetivo é chamar a atenção principalmente para os casos de câncer de próstata. É o segundo tipo mais comum desta doença. O câncer de próstata tem sua alta incidência devido a fatores genéticos e o diagnóstico tardio na prevenção. A recomendação é para que os homens a partir dos 50 anos procurem anualmente um urologista para realizar os exames. No Brasil, nós seguimos a Sociedade Brasileira de Urologia, que recomenda que todo homem a partir de 50 anos de idade inicie com o exame de sangue, o PSA e o toque retal. E aqueles que tiverem fatores de risco, tais como ser da raça negra ou ser pacientes que apresentam um familiar de primeiro grau, esses tendem a ter um câncer mais precoce e agressivo. Então, recomendação é que esses a partir dos 45 anos de idade faça pelo menos uma vez ao ano o seu exame. Segundo o Instituto do Câncer, ainda em 2018, estima-se que serão 68 mil novos casos de câncer de próstata no país. E acredite, em pleno século XXI, o preconceito com o exame do toque ainda é grande. Tem muita gente que tem preconceito, não vai, né? Aí, de repente, acontece o quê? E quando ele vai procurar, já é tarde, né? Uma campanha de conscientização pela importância da prevenção é intensificada no mês de novembro. É um movimento coletivo por uma política de monitoramento, diagnóstico precoce e assistência médica homogênea em todo o país. Dados do Ministério da Saúde apontam que a incidência do câncer cresceu 20% nos últimos 10 anos. Por isso, cuidado. Prevenção é evitar o risco. O cara tem que tirar o preconceito e se cuidar, porque se ele não for, ele achar que não adianta, aí amanhã ou depois está aumentando e é tarde. Aí é tarde demais. Disfunção erétil, dificuldade de urinar ou até mesmo de controlar o fluxo urinário. Esses são alguns sinais de alerta para o câncer de próstata. Fazer exames periódicos pode diminuir em até quase 100% a chance da doença aparecer de surpresa. E nós não podemos esperar apresentar algum sintoma, porque esse é um câncer silencioso. Quando manifesta os sintomas, a grande maioria dos pacientes já estarão com câncer no estado avançado. Olha, a gente falou agora de saúde, pois a gravidez na adolescência foi escolha de um debate como parte da 5ª semana do bebê, que está acontecendo em diferentes lugares de Fortaleza sobre o tema. Profissionais de diversas especialidades da área da saúde, juntos para pensar caminhos de evitar um fato preocupante entre os jovens, a gravidez na adolescência. Só em 2017, foram mais de 5 mil bebês nascidos de mães de até 17 anos de idade. Maternidade precoce que traz sérias consequências. Tem uns riscos físicos, médicos, de gravidez precoce, como parto prematuro, como pré-eclâmpsia, como anemia, o bebê com malformações, e também tem os riscos emocionais, psicológicos, que são até mais graves. O tema do encontro é gravidez na adolescência. Precisamos conversar sobre isso. Mais do que debater, todos estão envolvidos no esforço de ações para mudar a realidade da gravidez cedo demais entre os jovens. Nós escolhemos esse tema de gravidez na adolescência por entendermos que é fundamental estarmos discutindo com os nossos profissionais, com a população, para que a gente possa minimizar esses números. A abertura do encontro coincide com o Dia Mundial da Criança, promovido pelo Unicef, trazendo para o dia a dia dos projetos educacionais o planejamento familiar, cuidados com o pré-natal e o acompanhamento integral aos bebês de mães adolescentes.
Durante o debate, será discutido um plano de ação para a implementação de políticas públicas para a conscientização dos jovens para o risco da gravidez precoce. 10 capitais brasileiras, entre elas Fortaleza, formam um pacto pelo esforço conjunto de acompanhamento dos direitos e cuidados com os adolescentes. No caso de Fortaleza, nós vamos fazer essa ação nos próximos 3 anos. A nossa meta realmente é reduzir a gravidez na adolescência, sobretudo a gravidez não planejada e a segunda gravidez, porque muitas meninas grávidas já não é do primeiro filho, em alguns casos nós temos até já uma terceira gestação. Se o assunto é com eles, vamos escutá-los. Os pais, eles não têm a intimidade de falar com o filho sobre isso. Ele acaba aprendendo lá fora. Lá fora eles não explicam se isso que ocorre. Só fala que é bom, que vai ser divertido, que vai ser coisa de momento. Mas só que não vai ser coisa de momento. Vai aparecer o quê? 9 meses e depois vai continuar pelo resto da vida. Tá aí. No próximo bloco, a gente mostra os detalhes do encontro científico que reuniu estudantes de escolas públicas na capital. E no futebol, o Ceará empatou com o Fluminense lá no Maracanã. Esse resultado deixou as duas equipes com chance de rebaixamento a 3 jogos do fim da competição. É daqui a pouco. Futebol, o Ceará empatou com o Fluminense em jogo no Maracanã pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse resultado manteve as duas equipes ainda com chance de rebaixamento, isso a 3 jogos do fim da competição. No primeiro tempo da partida, o Fluminense teve maior posse de bola, mas foi o Ceará quem teve as melhores oportunidades de marcar. Uma delas, nesta falta cobrada por Juninho. Júlio César fez a defesa e Thiago Alves quase aproveita para marcar, mas a zaga tricolor se antecipou. Em outra jogada, Samuel Xavier arriscou o chute cruzado que passou perto da trave. No segundo tempo, o Ceará melhorou no jogo e foi novamente quem criou as melhores chances de gol. O empate não foi bom para ninguém. Com o 0-0, Fluminense e Ceará seguem ameaçados pelo rebaixamento. O tricolor ocupa a 13ª posição e chegou aos 42 pontos, a 5 do Z4. O Ceará aparece logo atrás, na 14ª posição, com 39 pontos, a apenas 2 da zona de rebaixamento. Por falar em esporte, a Praia do Cumbuco, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, recebe até domingo a etapa final do Super Kite Brasil. A competição vai definir o campeão de um dos principais torneios do mundo na categoria freestyle. Há anos, o litoral cearense é considerado um paraíso para os praticantes de esportes náuticos por conta dos ventos, que inclusive estão mais fortes nos últimos dias, deixando o mar bem agitado. As ondas, que passam dos 2,5 metros de altura, estão chamando a atenção também pela força, em um dos mais conhecidos pontos turísticos de Fortaleza, o calçadão da Praia de Iracema. De acordo com a FUNSEMI, essa mudança está sendo provocada por ventos fortes que se formam no meio do oceano. A Capitania dos Portos orienta que as pequenas embarcações evitem se aproximar da orla e as de maior porte tenham mais atenção com os itens de segurança a bordo. O fenômeno deve durar até quinta-feira. Bonito de ver, né? Estudantes das redes pública, estadual e municipal tiveram hoje a oportunidade de exibir produções científicas e culturais como parte da etapa regional do projeto Ceará Científico. O evento tem o objetivo de incentivar o trabalho de pesquisa no ambiente escolar. E se as larvas do Aedes aegypti pudessem ser eliminadas antes de causarem danos à saúde da população ou até mesmo a morte? Seria um sonho, não é mesmo? Mas isso não é impossível. Os jovens Jean e Leiliane desenvolveram um experimento desse tipo. A gente programou ele com Arduino, que é uma placa de prototipagem de hardware e software. A gente programou com um sensor de luminosidade para, quando for à noite, ele captar que está escuro e fazer o motor funcionar, que está interligado em um cano, que vai fazer ar passar pelo caninho e vai movimentar a água. Assim, o mosquito não vai poder proliferar os seus ovos. Eles são alunos da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral, Monsenhor Dourado, e o trabalho deles está concorrendo na etapa regional do Ceará Científico, realizada hoje em Fortaleza. O Ceará Científico é um evento que reúne uma exposição dos melhores trabalhos. Na verdade, não é usar a expressão melhores, né? São os trabalhos que são desenvolvidos de caráter artístico-cultural e científico das nossas escolas. Então, nós temos 8 categorias
que estão sendo apresentadas hoje, e essas categorias elas compõem justamente esse recorte, né? Um pequeno recorte da educação científica que acontece dentro das nossas escolas. E que tal tintas naturais feitas com as sobras de frutas, verduras e um pouco de álcool? A dupla Luísa e Bianca desenvolveram essa experiência. Você pega o ingrediente que você quer, cascas de frutas, legumes estragados e etc. Coloca dentro de um recipiente por 15 dias, um mês, aí depois acrescenta o álcool para ele retirar toda a pigmentação e assim fazer a tinta. Todos os trabalhos foram supervisionados ainda no desenvolvimento pelos professores. É gratificante ver que a gente ainda consegue despertar essa curiosidade desses moleques, certo? Principalmente na área de exatas, que é o grande bicho de 7 cabeças. Dos 114 projetos expostos hoje aqui na etapa regional que acontece em Fortaleza e em diversas cidades do interior, 24 serão selecionados para a fase estadual e concorrerão junto aos demais trabalhos dos CREDs, que são as coordenadorias regionais de educação em todo o Ceará. Começou hoje e segue até o próximo dia 25 o Festival Popular de Teatro de Fortaleza. Nessa 9ª edição, o evento realiza diversas apresentações em diferentes espaços públicos da cidade, como terminais de ônibus, praças comunitárias e até comunidades indígenas. E o melhor de tudo é que toda a programação é gratuita. O Festival Popular de Teatro de Fortaleza está ocupando espaços inusitados da cidade com apresentações culturais. Uma ótima oportunidade para mudar a rotina. Eu já tenho escutado algumas vezes que algumas pessoas só têm a oportunidade de ver teatro quando elas vêm no terminal rodoviário, como por exemplo, né? Elas estão lá na parada do ônibus, assistem uma cena ou 2 cenas, e elas lembram, esse festival eu vi ano passado. Então elas começaram a criar hábito de ver essa relação de proximidade com o teatro, entendeu? Os grupos que vão se apresentar participaram de seleção. Mais de 100 companhias teatrais de todo o Brasil se inscreveram. O objetivo do evento é incentivar o acesso da população às artes cênicas, bem como aproximar os artistas do público. Ao todo, 15 grupos foram selecionados com 30 apresentações que são feitas em diversos lugares, como praças, terminais de ônibus, comunidades indígenas e até num bar. É uma característica fundamental desde a primeira edição que o festival estivesse perto das pessoas, né? Então são espetáculos de rua, espetáculos interativos, espetáculos que têm amplas linguagens, teatro de boneco, né, musical, teatro clássico de rua. Então é o maior abrangente possível para que ele esteja próximo das pessoas. Nelson é ator da companhia de teatro Pavilhão da Magnólia. Já é a 4ª vez que o grupo participa do evento e este ano eles trazem o espetáculo Maquinista. O Nelson você pode encontrar talvez em algum lugar público da cidade, numa inversão de comportamento quando a arte vai até o público e não o contrário. É bacana a gente ir até onde o povo está, assim, fazer esse movimento inverso. Geralmente a gente espera que as pessoas venham ao teatro e no caso do Festival Popular ele é que vai até o público, assim. Menina, abre essa roda que a festa vai começar. Outras notícias às 8h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.